Olá, que tal? Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo hoje para falar de um assunto que eu gosto muito. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a filosofia do Tantra. Eu vou procurar desmistificar um pouco todo esse falso conceito que o Ocidente tem com o Tantra, de achar que Tantra é só sexo, orgia, putaria e tudo mais. Na verdade, eu quero demonstrar para você que o Tantra é uma das filosofias mais libertadoras que existem hoje no planeta. Uma filosofia que consegue curar realmente a alma das pessoas, tornando elas puras, inteiras, verdadeiras consigo mesmas. Mas, óbvio, também vou falar sobre a questão do sexo dentro da filosofia do Tantra, e no meio de todo esse mega resumão que eu vou fazer para você, eu vou procurar demonstrar como que o Tantra pode auxiliar na sua evolução espiritual. Então, antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, e eu quero deixar meu agradecimento muito profundo, muito verdadeiro e com muito amor no coração para todo o pessoal que ajudou na vaquinha para a compra da câmera. A câmera já está vindo, eu encontrei um kit maravilhoso, vai vir com microfone, vai vir com tripé, vai vir com um cartão de memória, e eu vou estar usando tudo isso da melhor forma possível para trazer conteúdo de qualidade para todos vocês. Já estou até providenciando toda a configuração do meu equipamento para logo de cara a gente começar a fazer lives, vídeos ao vivo, para a gente poder fazer aquele bate-papo enquanto a gente grava, enquanto a gente transmite. Isso com certeza vai aproximar muito mais todos nós. Então, roda aí a vinheta, que depois da vinheta vamos falar sobre o Tantra. Bom, pessoal, a minha paixão pelo Tantra, a minha afeição pelo Tantra, ela existe porque o Tantra é, por excelência, uma doutrina, uma filosofia não dualista. Isso significa o quê? Toda e qualquer filosofia, seja religiosa, política, cultural ou seja lá o que for, mas toda e qualquer filosofia que traz algum senso de dualidade, são aquelas filosofias que dividem as coisas por certo e errado, por bonito e feio, por divino e diabólico, e elas encontram no meio dessa distinção uma forma de estar criando falsas moralidades justamente para estar condenando e reprimindo as pessoas. Isso é o que a maioria das religiões fizeram até hoje e continuam fazendo. Então o Tantra, como não é uma filosofia dualista, automaticamente o Tantra ele não condena nada, ele não nega nada, ele não vai taxar as coisas de divino ou diabólico, de bonito, de feio, de bom ou mal. Porque para o Tantra, tudo é sagrado, tudo é divino, tudo é uma manifestação da consciência cósmica. Mas é importante eu explicar logo de cara que o fato do Tantra não condenar nada não significa que ele seja uma filosofia que vai permitir as pessoas fazerem o que quiserem, ou mesmo que ele vai impulsionar as pessoas a cada um fazer o que quiser, o que dar na telha, de um modo inconsequente. Não é isso que acontece. O Tantra, na verdade, ele não condena as coisas, porque o Tantra compreende que toda e qualquer noção de moralidade, de certo e errado, é uma noção humana. Você jamais vai encontrar dois indivíduos que têm as mesmas ideias de certo ou de errado. Você pode pegar dois indivíduos até da mesma religião. Você vai ver que alguns indivíduos, dentro de uma mesma religião, até vão ter lá as suas semelhanças de pensamento e tudo mais. Mas você vai ver que em algum ponto a moralidade de um vai ser diferente da moralidade de outro. E os caras não se entendem porque para cada um deles a moralidade dele sempre vai ser a coisa mais certa que existe no universo. E o cara às vezes se apega tanto a isso que ele não abre mão das suas opiniões. Então veja bem, se o Tantra permite as coisas, se o Tantra é permissivo, se o Tantra é não condenatório, não significa que se alguém chegar para mim e oferecer algum tipo de droga para me utilizar, não significa que eu vou me abrir e aceitar aquilo que o outro está me oferecendo. Mas a diferença é que eu não vou condenar o cara, eu não vou dizer que ele está, sei lá, que ele está sendo possuído pelo demônio, sei lá o quê, ou que o cara não presta, que o cara é isso, que o cara é aquele outro. E aí o mestre tântrico ele acaba compreendendo que na verdade muitas pessoas estão em um nível de consciência
diferente umas das outras. Então significa que ali existe uma compreensão, não um julgamento, não uma condenação, mas uma compreensão do que o indivíduo faz, por que ele faz, e fatalmente o cara acaba chegando à conclusão de que se não existe certo e errado, então tudo é uma questão de consciência ou inconsciência. E o mestre tântrico, antes dele jogar uma moralidade para cima do cara e dizer que não, você está errado, você está cometendo pecado, isso é um absurdo, ele procura expandir a consciência do camarada para que o camarada consiga olhar para o universo, para as questões ligadas à sua conduta de uma outra maneira. Quer dizer, o mestre tântrico, ele apela para a consciência, não para a condenação ou para o julgamento. Então precisa ficar muito claro isso. Então é bastante óbvio que se o Tantra não condena nada, se o Tantra enxerga tudo como divino, tudo como sagrado, então é óbvio que ele vai ter uma aceitação também pela questão sexual. E é por isso que o Ocidente tem um interesse tão grande pelo Tantra, porque é justamente essa a maior carência de compreensão e de entendimento do ser humano aqui desse lado do planeta. O problema é que muitas pessoas acabam buscando no Tantra, na filosofia do Tantra, algo totalmente distorcido, algo totalmente equivocado relativo à questão da sexualidade. Porque, como eu falei, muita gente logo acaba linkando o sexo tântrico ou o próprio Tantra com uma filosofia de putaria, de orgia, sei lá do que, de um sexo inconsciente, o que acaba, muitas vezes, em vez de libertar as pessoas, acaba aprisionando elas ainda mais. Então o grande diferencial que o Tantra tem, que a maioria das religiões não tem, é que o Tantra vê tudo como divino, como sagrado, ele não reprime, ele não vai condenar, ele não vai dizer que a tua sexualidade é algo sujo, é algo impuro, algo da qual você deva se envergonhar ou se sentir culpado. Que eu sinceramente não entendo, mas aqui no Ocidente, o pessoal, principalmente ligado às religiões, essencialmente dualistas, elas devem imaginar que Deus criou os órgãos genitais para a pessoa, mas somente para fazer o número 1. O resto está tudo proibido, o resto está tudo condenado. Fique longe de utilizar os seus órgãos para uma outra finalidade. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Tantra ele vai ver até mesmo no ato sexual uma possibilidade de elevação da consciência, uma possibilidade de expansão e de fusão entre as almas. Logo, aí vem a charada, o pessoal que procura o sexo tântrico acaba se frustrando, porque o sexo tântrico não é o sexo que procura simplesmente aumentar o nível de prazer, simplesmente pelo prazer. Não, é um ato muito espiritualizado, por sinal, em que o indivíduo ele vai estar procurando controlar ao máximo o seu orgasmo, justamente para poder permanecer naquele estado de união com a outra pessoa por o tempo mais prolongado possível. Então, diferentemente aqui do Ocidente, o pessoal parte para o ato sexual, logo visando o objetivo final, mas a filosofia do Tantra ela vai dizer que no ato sexual você deve permanecer sempre no começo. Você não vai criar um objetivo, você não vai criar uma meta a ser alcançada. E é por isso que muitos casais acabam conseguindo praticar o sexo tântrico por horas. Simplesmente porque a relação sexual de um casal que está nessa filosofia de expansão da consciência e de fusão entre as almas, elas não estão naquele jogo de ir logo para o banco do trás do carro, ficar lá 5 minutos visando o objetivo final e acabar logo com essa história. Dá para compreender a diferença entre a visão tântrica e a visão judaico-cristã que reprime tanto o pessoal aqui no Ocidente? E eu acho que se o pessoal passasse a procurar, a estudar a fundo esta visão libertadora do Tantra, o pessoal ia acabar mudando um pouco os seus próprios relacionamentos aqui na matéria. Primeiro, porque essa busca insana do ser humano
por sexo, sexo e sexo, é uma procura desesperada, uma forma de pedir socorro e dizer, olha, a minha vida está uma porcaria, a minha vida está muito frustrada, eu preciso de algo que me dê prazer, eu preciso de algo que me faça me sentir vivo. E é por isso que as pessoas acabam vivendo relacionamentos tão superficiais, tão sem comprometimento e com tanta falta de vida, amor e incondicionalidade. Então, o Tantra basicamente ele quer mudar a sua consciência. Ele não quer criar um mundo anárquico onde ninguém se responsabiliza pelos seus atos, onde ninguém se torna mais amoroso, onde ninguém se torna mais compreensivo. O Tantra, ele fala sobre você, ele fala sobre o seu modo de agir primeiramente com você mesmo e depois com as outras pessoas. Então é por isso que o Tantra acaba sendo uma filosofia permissiva, porque os mestres tântricos, eles têm uma compreensão muito profunda da consciência e do psiquismo do ser humano. E é exatamente por isso, por eles terem esse entendimento, que eles acabam tratando a sua vida, a sua sexualidade de uma forma muito diferente, sem repressão e sem condenação. Porque é justamente a condenação que vai levar o indivíduo mais tarde, na fase adulta, a agir de um modo totalmente desequilibrado, sem vínculos, sem amor e simplesmente fazendo as coisas como uma necessidade profunda de jogar para fora as suas angústias e suas mágoas. E é muito interessante observar porque os mestres tântricos, eles já orientavam pais e mães para começar uma educação totalmente diferente lá dos seus filhos. Eles já traziam uma ideia muito mais compreensiva, muito mais consciente do modo de você orientar as crianças e adolescentes. Porque os mestres tântricos, eles sabiam que esse indivíduo que é reprimido desde pequeno, quando ele vai tentar meditar, lá na fase adulta, o que vai acontecer? Ele simplesmente não vai conseguir meditar um segundo sequer. Porque toda a repressão, tudo aquilo que é jogado para o inconsciente da pessoa, a pessoa vai acabar acumulando um monte de sujeira psíquica, um monte de couraças energéticas, e cada vez que ele fosse tentar meditar, tudo aquilo que ele reprimiu antes é justamente aquilo que vai aparecer para ele a hora que ele tentar meditar. Então o que acontece hoje? O cara que vai tentar meditar, o cara que viveu uma vida reprimida, uma vida muito condenada desde a sua infância, ele vai tentar meditar hoje, o que vai acontecer? Ele fecha o olho, ele tenta não pensar em nada, primeira coisa que vai vir na cabeça dele é mulher pelada, ou homem pelado, no caso das mulheres. Por quê? Porque é tudo aquilo que ele condenou e reprimiu dentro dele. Para você ter uma ideia, o Osho ele tinha algumas diretrizes nada ortodoxas lá no seu ashram em Pune, na Índia. Eu nunca tive a oportunidade de visitar lá, mas pelo que eu fiquei sabendo, uma das regras básicas de todo mundo que entrava lá fazia o seu cadastro e fazia, sabe o que mais? Teste de HIV. Simplesmente porque lá dentro as pessoas iam ter a liberdade de fazer tudo aquilo que elas reprimiram a vida inteira. Então o Osho chegava e dizia para o camarada, olha, simplesmente você não vai conseguir meditar se você não colocar para fora tudo isso que está reprimido dentro de você. Então vai, faz o que tem que fazer por aí, depois você me procura e aí eu vou poder te ajudar. E isso é uma coisa muito bonita, uma forma muito bonita de compreender as coisas, porque a pessoa que condena qualquer parte da vida dela, a pessoa que condena qualquer questão ligada à sua existência, ela jamais vai conseguir sentar, meditar e sentir a totalidade dentro dela. É uma questão bastante lógica. Como é que você vai alcançar uma consciência total das coisas se tem muitas coisas que você está reprimindo, se tem muitas coisas que você está condenando, se tem coisas que você considera sujo e desperdício em você? Mas agora uma coisa que eu quero deixar claro e que eu quero instigar em você é para você passar a estudar um pouco mais da filosofia do Tantra. Porque nesse vídeo, apesar de eu estar fazendo um resumo, eu ainda assim estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Eu não estou conseguindo colocar a totalidade da riqueza que é a filosofia do Tantra. E se você pesquisar adequadamente, você vai ver que tem alguns textos que falam, sabe do quê? Da consciência do ser humano. Um dos textos básicos
da filosofia tântrica se chama A Canção de Mahamudra. Se você pegar e ler esse texto de uma visão não dualista, você vai ver que o mestre está falando para o discípulo do seu modo de enxergar o mundo, partindo daquela consciência elevada, não discriminatória, não julgadora. Aquele estado de consciência que o indivíduo alcança quando ele transcende todo e qualquer apelo da mente, apelo do ego, esses apelos condicionados e esses apelos que discriminam e que julgam as coisas. Então tudo que ele vai falar é sobre a consciência, o estado de consciência do indivíduo que transcende, o indivíduo que se liberta de todas as amarras do ego aqui da matéria. Ele não vai citar o sexo em nenhum momento. Não porque ele condene, mas porque Tantra é consciência, Tantra é elevação espiritual. E um outro texto, que na verdade é um livro que eu recomendo que você leia, é o livro chamado Tantra, a Suprema Compreensão, que foi redigido na base de uma palestra do Osho quando ele ainda estava vivo. E você vai ver que também o Osho, no livro inteiro, ele vai falar pouquíssimo ou quase nada de sexo. Porque os mestres tântricos, eles entendem que tudo o que você precisa é mudar a sua consciência. Mudando a sua consciência, você vai conseguir mudar as suas ações, você vai dar um novo significado a elas e você vai conseguir se tornar um indivíduo muito mais verdadeiro e muito mais consciente do seu papel aqui na matéria. Ok, pessoal? O recado por hoje é esse. Se você gostou do vídeo, dá o like no vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais, se inscreve aí no canal, dá uma visitada no meu site, o luznanovaera.com. Muita paz a todos, namastê, e até o próximo encontro.